Olá! Hoje eu quero falar sobre um assunto que é rosácea e que mensagem na metafísica o quadro de rosácea pode estar querendo trazer para você. Gente, toda doença é um sintoma da nossa alma, é a nossa alma chamando por alguma coisa. Na verdade é um chamado amoroso para a gente ajustar a rota, porque algum comportamento nosso não está legal para o nosso desenvolvimento, para a nossa felicidade integral. Eu tive o quadro de rosácea por muitos anos e por muitos anos na crise. O que eu sei, você que está me assistindo, que tem rosácea, mexe muito com a nossa autoestima, mexe muito, porque assim, é o seu rosto, é o seu cartão de visita para o mundo, né? Então, eu sofri bastante e eu busquei entender, eu falei, mas como eu não conseguia pomada, fazia de tudo, eu não conseguia ter melhora, ou quando tinha uma melhora muito pequena, né? E logo depois voltava. E aí eu li o livro A Doença como Linguagem da Alma, que é um livro maravilhoso, que eu vou deixar aqui o link do PDF para você também poder ler, porque tem vários outros quadros aí como explicação. E o que esse livro traz pra gente? Ele traz que, gente, é como eu falei para vocês no início, o nosso rosto é o nosso cartão de visita para o mundo, né? É como eu passo para o mundo o que eu sinto por meio das minhas expressões faciais, certo? Só que nós vivemos num mundo, e às vezes nós vivemos em alguns contextos familiares, e às vezes profissionais, em que eu não posso expressar o que eu sinto. Eu tenho que, às vezes, ouvir uma fala de desrespeito e fingir que está tudo bem, eu preciso sobreviver, eu preciso daquele emprego. Então, às vezes, eu tenho uma reunião, que eu tenho uma colocação que é irônica, desrespeitosa, e o que eu faço? Eu dou um sorriso junto com todo mundo, quando na verdade a expressão correta que a minha essência gostaria de fazer com o meu rosto era uma expressão séria de dizer, não gostei, não é esse tipo de tratamento que eu mereço como ser humano, como profissional. Mas não, eu faço uma cara, então minha essência vem com aquela energia de fazer uma cara de não gostei, sinalizar para o outro que eu não gostei daquilo, que eu não aceito aquilo. Porém, eu tenho uma questão cultural, eu tenho uma mente consciente que diz, não, é o teu chefe, é a tua mãe, é o teu marido, esposa, nesse momento aqui em família é melhor eu fazer uma cara de que está tudo bem e sorrir. Então, eu tenho uma questão energética aqui de conflito, porque vem aqui uma questão de eu fazer um rosto de seriedade, mas aí eu estampo na minha cara o rosto alegre, feliz. Ou seja, eu tenho uma distorção da energia. Nessa distorção da energia, eu faço uma distorção da energia das minhas células, do funcionamento tão delicado das minhas células. É claro que cada um vai ter, quando tem esse tipo de comportamento, pode ter outros tipos de sintoma, mas até por questões genéticas, nós vamos ter facilidades para uns quadros, para determinados tipos de quadro ou outros. Você que está me assistindo, provavelmente é aquela pessoa que tem a facilidade para a rosácea, como eu tive. Então, gente, basicamente olha para a sua vida e observa que momentos você está rindo quando na verdade você queria estar mostrando uma cara séria, ou quando você está triste, tem que fingir que está bem. Que momentos você tem que ficar, que contextos na sua vida estão levando você para sobreviver, fingir quadros que não são quadros, fingir expressões que não são expressões que são fidedignas com o que a tua essência quer mostrar para o mundo. Que contextos são esses? São de trabalhos? São familiares? Eu consigo mudar? De que maneira eu consigo mudar? Então, faça uma análise da sua vida nesse sentido. Muitas vezes a gente vive num relacionamento, às vezes afetivo, e você faz caras porque você acha que se você demonstrar que não gostou de alguma coisa, aquela pessoa vai embora, né? E às vezes não é assim, né? Ou se for assim, vale a pena estar nesse relacionamento, num relacionamento em que eu não posso expressar o que eu sinto? Eu não estou falando de excesso de raiva, eu não estou falando de espraguejar ou de colocar no outro a culpa de uma coisa que é sua, mas de poder dizer, eu fiquei triste quando você me disse isso, ou quando você faz determinada coisa eu me sinto dessa forma. Então, se eu tenho que mascarar o tempo todo o meu sentimento, tá valendo a pena continuar nesse contexto profissional ou pessoal? E aí você vai me dizer assim, mas eu tenho uma situação X que eu não consigo mudar hoje. Faça meditação, converse com o seu anjo da guarda, com o teu mentor, porque qualquer coisa nós podemos mudar, com a força da nossa vontade. É claro que a gente está no plano 3D, o plano tridimensional, e as coisas demoram um pouquinho mais, mas se você concentrar, você pedir ajuda dos teus mentores e olhar e falar, olha, esse contexto me faz mal, para eu sobreviver eu tenho que ser assim, assim, assado, se eu não consigo mudar, me ajuda a sair desse contexto, porque eu já estive em contextos assim e eu consegui mudar.
tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. E na hora parecia que era impossível, mas o universo abriu os caminhos quando você ali sinceramente quis isso, porque você está ouvindo a tua essência, né? Você não quis sair do contexto porque você tem raiva de ninguém, mas porque você quis ouvir a tua essência. Então, vasculhe a tua vida, observe que campos são esses que você não está podendo expressar, ser quem você é, expressar o que você sente, e sente e pense nas providências. Você fala assim, Aline, não consigo pensar em nada. Então, senta e faz meditação e oração e foca nisso, porque vai vir. Às vezes, o que já aconteceu comigo, eu falei assim, nossa, nunca pensei que essa conexão poderia levar aquela e aquela e eu estar no novo contexto. E de repente, estava no novo contexto. Então, a fé é muito importante nesse momento. E aí eu queria rapidamente fazer uma fala com vocês, que não é da questão da psicossomática, mas que me ajudou muito, porque assim, gente, quando a gente está na crise e o corpo já desarmonizou muito as células físicas, a gente demora um pouquinho para conseguir entrar, para conseguir trazer, então vamos dizer assim, você conseguiu mudar o teu contexto ou conseguiu mudar diante da situação da vida, porque na verdade quando a nossa alma nos chama nunca é pelo contexto, o contexto ele está ali te desafiando mesmo, para você mostrar quem você é, para você, então você vai começando a se colocar, podem ter alguns conflitos e aí você vai trabalhar para mudar o contexto. Mas o que eu quero dizer o nosso corpo físico demora um tempinho depois que a gente virou as chaves internas e ouviu a nossa alma, para te dar resultado. E a gente sabe que a rosácea é uma coisa que incomoda muito, que a gente quer resolver para ontem. Então, quando eu virei essa chave psicológica e ao mesmo tempo, e aí fui trabalhando na meditação, também nas coisas, e ao mesmo tempo eu tomei algumas providências no sentido físico. Então, assim, algumas coisas que me ajudaram no sentido físico. Acho que 2 coisas principais, tá, que me ajudaram. Eu comecei a usar uma pomada que chama, na verdade, uma pomada à base de vermectina, que no Brasil até hoje eu só consegui de uma marca e ela chama Solantra, vou colocar aqui nos comentários, mas observem direitinho e vejam o princípio ativo. Você pode também fazer na farmácia de manipulação, ou pode ser que nesse momento que você está assistindo ao vídeo já tem outras marcas fazendo, então não estou fazendo propaganda para ninguém, é porque foi a única que eu encontrei no momento e que naquele momento foi maravilhosa. Eu usei 2 tubos, eu usava de manhã e à noite, e para mim foi altamente resolutivo, assim, foi muito bom. Então, usei também essa pomada. E outra coisa que eu fazia era um diário alimentar. Então, por exemplo, eu colocava as coisas que eu tinha comido no dia e aí no outro dia, como é que estava meu rosto? Então, eu ia fazendo a correlação. Então quando eu fui fazendo a correlação entre alguns alimentos que pioravam ou que melhoravam. Então, eu percebia, por exemplo, que para mim me ajudava o chá de hortelã, era algo que me ajudava, alimentos anti-inflamatórios como um todo, então cúrcuma, frutas, legumes, quanto mais eu consumisse melhor. E aí alimentos que para mim eram bem complicados, amendoim, se fosse uma paçoquinha, uma coisa que ok, mas se eu comesse muito amendoim, às vezes era numa festa junina e tal, já me dava um efeito muito forte, do rosto ficar bem pior. Chocolate, se eu comesse muito também, principalmente achocolatado, que tem muito açúcar. Quando era o cacau puro, que eu colocava ali ou sem nada, ou com um adoçantezinho natural, stevia, aí não me dava. Pimenta piorava bastante o quadro também. Então assim, para mim eram esses alimentos, mas você fazendo a correlação de quais são para você. E é isso, gente, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Para mim ajudou muito. Hoje em dia eu tenho quase nada, então quando eu saio na rua, que eu pego ou muito, às vezes está muito sol, né, ou muito frio, ela dá uma pioradinha, uma melhoradinha, mas nada em comparação aos anos de crise que eu tive. E eu realmente consegui resolver de forma definitiva quando eu olhei e vi o que a minha alma estava gritando. Então eu fiquei curada não só desses momentos de grande crise e do quadro pior da rosácea, como eu acessei um nível de qualidade de vida muito maior, porque eu comecei a mostrar mais para o mundo quem eu era e eu comecei a me conhecer mais, porque eu estava tão acostumada a sempre fazer a mesma cara de ok, de aceitação para tudo que eu vivia, e eu vivia num ambiente de muito desrespeito, muita violência verbal, muita intromissão, e aquilo era tão comum que chegava uma hora que eu acho que eu já não me conhecia mais. Chegou uma hora que depois que eu me libertei disso, eu precisei começar a entender o que eu gosto, o que eu não gosto. Eu precisei começar a entender, porque eu estava tão acostumada a somente concordar, que isso precisou passar por esse processo de autoconhecimento. Bom, se você tem alguma questão para trazer sobre isso, se isso tocou ali fundo no teu coração, e você falou, mas e tal coisa, enfim, coloca aqui nos comentários que eu trago para você. Beijo grande no seu coração e vá em busca da sua cura.